Evangelho de João, capítulo 16, versículo 17, versículo 7, melhor dizendo, e 8. Diz assim a palavra de Deus: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Fecha os teus olhos. Ó Senhor, obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra e termos livre acesso a ela. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de ouvir a Tua voz através da Tua palavra, que revela os Teus propósitos e que nos leva a encontrar e adquirir a verdadeira fé, pois a fé vem pelo ouvir. Portanto, abra os nossos ouvidos, abra, Senhor, o nosso coração para receber a Tua palavra e que ela possa vir incendiada pelo Teu Santo Espírito. Portanto, venha, Espírito Santo, incendeia as nossas vidas, abre os nossos corações e traga uma mensagem provinda do trono da graça, que possa não só encher e morrer os nossos pensamentos, o nosso intelecto, a nossa mente, mas transformar os nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. É interessante quando a gente observa o poder de convencimento que certas pessoas têm. Você olha, imagina um bom vendedor. O bom vendedor tem um poder de convencimento fantástico. Mesmo você não querendo ou não precisando daquilo, ele te convence a comprar aquilo que ele está vendendo quando ele é bom. Ele tem um poder de convencimento excelente. Ele tem um dom para isso, né? É um poder de convencimento. Você sai convencido de que aquilo que você comprou, você precisava e você fez uma grande coisa, um grande negócio. Você tem um poder de convencimento, não só de um bom vendedor, tem pessoas que têm um poder de convencimento fantástico, são pessoas que você pega um político, por exemplo. Um político tem um dom, um poder de convencimento fantástico, né? Quando ele é um bom político, ele é um homem capaz, ou uma mulher capaz de convencer você até daquilo que você não acredita. Ele convence as pessoas que o plano dele é o melhor de todos e que ele é a melhor pessoa de todos, a pessoa mais comprometida, e as pessoas se envolvem naquilo. E é por isso que muitas vezes você observa e vê pessoas apoiando certas coisas que é impensável. Como é que essas pessoas se convencem disso? São convencidas. O poder de convencimento da mídia. A mídia manipula tanto as pessoas que elas passam a ser convencidas de que ela está falando a verdade, de que elas têm que seguir o que a mídia está dizendo, e você vê tudo isso muito claro. Você tem um poder de convencimento de líderes religiosos. A história está cheia de líderes religiosos convencendo as pessoas a se matarem propositalmente, por causa de uma religião, de uma visão. Quantas coisas terríveis aconteceram pelo poder de convencimento de alguém. Um pastor tem o poder de convencimento muitas vezes das pessoas de que a teologia dele é a certa, de que a maneira dele falar é a certa, e as pessoas seguem, multidões o seguem. Ocupar um púlpito é uma coisa muito séria, porque quando você fala sobre fé, você está manipulando no reino espiritual alguma coisa que as pessoas são muito
pouco conscientes. Então você podia passar muito tempo aqui falando do poder de convencimento de tais pessoas, mas só o Espírito Santo tem o poder de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Só o poder do Espírito Santo tem. Só o Espírito Santo tem esse poder. Eu posso falar horas aqui, eu posso ter a melhor erudição, eu posso ter o maior conhecimento, eu posso ter a melhor forma de expressão. Eu jamais tenho poder de convencer quem quer que seja a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo tem esse poder. Por isso nós passamos uma vida tentando convencer certas pessoas a aceitar, a entender, a compreender Cristo, o Evangelho, e essas pessoas acham lindo, admiram e vão viver suas vidas. Se o Espírito Santo não fizer isso, nada vai fazer. Então as igrejas adotaram sistemas de convencimento das pessoas. Então montaram formas, arquiteturas, formas estéticas, formas de culto, formas de expressão, numa tentativa de convencer as pessoas naquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Só Ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a menos que você não seja convencido com Ele, você está iludido com essas coisas. Tem muita gente fora, principalmente, todos que estão fora da igreja nunca foram convencidos, e tem muita gente na igreja que não é convencido disso, não quer nem saber disso. E isso é a essência do Evangelho. Jesus está dizendo: eu tenho que ir para o Pai. Se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo. E é Ele, o Espírito Santo, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ressalvo: convencerá o mundo não quer dizer que o Espírito Santo vai convencer todas as pessoas. Ele não veio para convencer todas as pessoas. Quando a palavra de Deus diz sobre o mundo, ainda que exista alguns segmentos teológicos, alguma divergência nisso, e eu falo aquilo que a Bíblia, que eu creio, a palavra de Deus está dizendo, ele não fala do mundo como um todo, ele fala do mundo como alcance. Por exemplo, quando no mesmo Evangelho de João diz que Deus amou o mundo inteiro, de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não quer dizer que Deus mandou Jesus para converter o mundo inteiro, mandou Jesus para morrer pelo mundo inteiro. Significa que Ele mandou Jesus para que no mundo todo tivesse pessoas que fossem alcançadas, porque foram escolhidas por Deus em todos os lugares da terra, não apenas em Israel. Da mesma forma, o Espírito Santo não veio para convencer todas as pessoas do mundo, porque se fosse assim, nós teríamos todos aqueles pelo qual nós diariamente intercedemos sentados no banco da igreja. Mas Ele veio convencer aqueles que Deus escolheu na eternidade passada, em qualquer lugar do mundo. Aonde for pregado o Evangelho, vai ter pessoas que foram separadas por Deus e vão receber e serem convencidas do pecado, da justiça, do juízo. É importantíssimo saber disso. Então, convencer do pecado, por quê? Quando ele está falando aqui, por causa da incredulidade. O pecado da incredulidade, de não crer em Cristo.
E o pecado permanente da iniquidade das pessoas cria uma obstrução, uma incredulidade a respeito de Cristo e da sua obra redentora. Quantos permanecem no pecado? Então a primeira coisa, você não pode obter a justiça de Cristo enquanto não abandonar o pecado. E parece que uma parcela enorme da igreja hoje não precisa ser convencida do pecado. Parece que todos, ou uma grande maioria, se acham livres do pecado. Ah, mas eu sei que eu peco, eu sou pecador, porque eu não sou pecador porque peco, eu peco porque sou pecador. Sim, isso é verdade, mas muita gente acha que não precisa abandonar o pecado. Não precisa. É só fazer uma confissão pública em Jesus. Se você não está chorando pelo seu pecado, se você não está se humilhando pelo seu pecado diante de um Deus Santo, você não foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Se você não foi convencido pelo Espírito Santo de Deus que deve abandonar o seu pecado, examine se você é um convertido. Se você está precisando ser convencido a obedecer a Deus e a palavra de Deus, e não obedecer o seu eu, examine-se se você tem o Espírito de Deus. Se você está convencido que você tem Cristo, sem precisar obedecer e viver o Evangelho de Cristo, se submeter ao senhorio de Cristo, examine-se se você tem o Espírito de Deus. Então, precisamos entender isso prioritariamente. Isso é tão importante que eu quero compartilhar algo com vocês. O mesmo Evangelho de João, capítulo 9. Versículo 31. Diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Tem um monte de gente dizendo: eu orei, eu rezei, Deus me ouviu. As pessoas se esquecem que nós estamos debaixo de uma graça comum, ou seja, o vento sopra para ímpio e não ímpio, a chuva cai para ímpio e crente, o sol aparece para crente e para ímpio. Então, alguns vão ter benefícios, outros não. Mas isso não quer dizer que Deus atendeu a sua oração. Deus não atende a oração de pecadores. Você está caminhando, se você está vivendo no pecado, não abandona o pecado, você não foi convencido de que você é um pecador imundo e que você deve se arrepender, mudar e deixar que Deus conduza a sua vida e fazer a vontade do Pai, Deus não vai te atender. Você está à mercê de certas coisas que acontecem a qualquer pessoa, mas não queira saber e não se iluda de que Deus ouve as suas orações, porque não tenho que fechar esse texto, abandoná-lo, rasgá-lo, o desprezá-lo, porque está bem claro aqui dizendo: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, primeira coisa, aquele que tem o Espírito, ele precisa estar convencido do pecado. Lembra da mulher que conversou com Jesus no poço de Jacó? Quando Jesus mostrou quem era, e quando ela percebeu que era Jesus, ela largou o seu canto, deixou tudo para trás e foi para a cidade. Aquele que não larga e não deixa o pecado, jamais verá a justiça de Cristo. Essa ordem é correta. Primeiro,
Você é convencido do pecado, que você é pecador, miserável, carente, necessitado da graça de Deus. E que você precisa se arrepender do seu pecado. E arrepender é deixar para trás, porque aquele que está diante da porta estreita sabe que para atravessar e andar pelo caminho tem que deixar para trás o mundo, o amor ao mundo, o eu, e deixar o seu pecado. É a primeira coisa. E aí ele vem e diz: convencerá o mundo do pecado, da justiça. Aí sim, eu deixei o pecado, automaticamente eu busco a justiça de Cristo. Buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sem a justiça de Cristo, você jamais entrará nos céus. Você precisa entender que quando Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram, comeram o fruto proibido e viram a sua nudez, a vergonha do seu pecado, tentaram tapar aquela vergonha com folhas de figueira. Deus o chamou Adão, onde estás? Ele disse: eu ouvi o Senhor me chamar depois de muito tempo, mas eu tive medo que o Senhor me visse nu. Ali Deus teve que sacrificar um animal, o sangue de um animal, para que pudesse fazer roupas para cobrir a nudez dos homens, ou cobrir a vergonha do pecado dos homens. E assim todos nós, espiritualmente falamos, nos vestimos e tentamos cobrir a nossa nudez. Podemos cobrir o nosso corpo físico, mas jamais poderemos cobrir a nudez da vergonha do pecado em nós. Nascemos em pecado, vivemos inimigos de Deus, filhos da ira. Aí Jesus foi o Cordeiro que sacrificou o seu sangue, para quê? Para nos vestirmos de justiça, porque lá no juízo que vai ter, para todos, aqueles que vão ser absolvidos e vão para o céu são aqueles que não estão nus diante do juiz, mas aqueles que estão vestidos da justiça de Cristo. Não é mais tentando vestir a sua vergonha da nudez do seu pecado, agora estão vestidos da justiça de Cristo, porque é pela justiça de Cristo que nós somos salvos, e não pela nossa própria justiça. Não pense, homem algum, que a justiça própria te garante ingresso ao céu. Não pense, homem algum, que você, ao ir no juízo final, você possa ir com a sua justiça, com o seu mérito, como muitos acham. Infelizmente é só andar e conversar com as pessoas e elas acham: não, porque eu faço coisas boas, eu faço caridade, porque eu ajudo, porque isso, porque aquilo, e acham que isso é a vestimenta que vai cobrir a vergonha do seu pecado. Eles não entendem, porque nem reconhecem o pecado que tem, porque não tem o Espírito convencendo disso. Se o Espírito não convencer você de que Jesus não só morreu na cruz para levar os pecados de todos nós, mas ele também, ao levar os nossos pecados, ele imputou a sua justiça sobre nós. Nós não vamos para o céu porque Cristo levou os nossos pecados apenas. Nós vamos para o céu porque ele nos vestiu de justiça. E só o Espírito Santo pode nos convencer. Só o Espírito Santo pode, de fato, nos convencer. E ele precisa encher as nossas vidas. Nós precisamos clamar por ele. E vai ter um juízo final. E nesse juízo, a diferença de um para o outro não é o que você fez ou deixou de fazer. A diferença vai ser muito mais simples do que tentar argumentar feitos e não feitos. A diferença vai ser se você está nu ou se você está vestido. Se você está vestido de justiça, você vai. Lembra quando Jesus conta uma parábola sobre as bodas e ele manda convidar todo mundo?
manda o seu levar o convite, e um diz, eu não vou porque eu tenho que cuidar do meu gado, eu não vou porque eu tenho que fazer isso, eu não vou porque isso. Todo mundo começa a recusar o convite e dar a justificativa que tinha coisas de seu próprio interesse para fazer. É exatamente aquilo que o mundo fala. Você fala e as pessoas dizem, amanhã, depois eu vou, hoje eu não posso, porque o que me interessa são as minhas prioridades, são os meus afazeres, esse é o meu interesse. Jesus está convidando para a festa o tempo todo, e as pessoas estão recusando todos os dias o convite de Jesus. E aí, ele diz na parábola, vai então, ninguém aceitou o convite? Então vai então para as encruzilhadas no meio da terra e pega quem foi e convida. E foi enchendo daquele povo que não era para ser convidado para a grande festa, aqueles que não são, aqueles que são desprezados pelo mundo, e traz todos. E encheu a festa com esse povo. Mas andando, o dono da festa viu um que não estava vestido, mesmo sendo simples. Você não se preparou para mim, você não está vestido adequadamente, então expulsa ele da festa. Tem muita gente vindo para a festa, mas não se vestiu de justiça, está ainda inadequadamente vestido com as vestes da sua própria justiça, do seu próprio erro, e não da justiça de Cristo. Não pense tal homem ou tal mulher que vocês vão para a festa eterna. Vocês vão ser expulsos da festa. É isso que Jesus está dizendo. É engraçado como pessoas leem, e isso não entra na consciência, no coração. Sabe por quê? Porque só o Espírito de Deus convence. Devemos clamar e devemos clamar diariamente, Espírito de Deus, venha sobre mim, enche o meu ser. Quando Saulo, ainda levando ameaças contra o povo judeu, levando cartas, levando autorização para perseguir a igreja de Cristo, teve no caminho de Damasco um encontro no deserto escaldante com Jesus, que apareceu, e a luz de Jesus obstruiu, foi maior do que a luz do sol, porque a glória de Deus é mais iluminada do que o sol. E ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, depois daquilo todo mundo ouviu, ficou cego, e por 3 dias levaram ele para a cidade. Ele chamou Ananias e disse para Ananias, Ananias, vai lá naquele lugar tal, na rua tal, ali está um servo meu chamado Saulo, vai lá e ora por ele. Ananias ficou louco, como eu vou orar por esse cara tem autorização para perseguir a igreja inteira, quantos morreram, e eu vou lá? Pode ir, você vai orar para ele, porque ele vai ser um servo muito útil para mim. E Ananias chegou lá, e Saulo estava 3 dias cego, sentado no quarto, e aí Ananias orou por ele e disse, enchei-vos do Espírito Santo. E Saulo se transformou no Paulo, apóstolo de Cristo. Ele ficou 3 dias para deixar de enxergar aquilo que ele achava certo, para desmascarar e desfazer todas as suas tradições farisaicas religiosas, para deixar de tirar toda a confusão que os seus olhos enxergavam erroneamente, para enxergar aquilo que só Deus dava a ele, enxergar a verdade. E muitas vezes nós não entendemos isso. Precisamos pedir, encha-me, Senhor, do teu Santo Espírito, para me convencer do meu pecado, para me revestir da justiça de Cristo, para me tornar um instrumento perfeito de louvor e adoração a Ti. É muito ruim a gente ver pessoas que a gente ama, pessoas familiares, parentes que a gente olha, e a única preocupação que a gente tem é se eles estão com saúde física, se eles estão bem materialmente, se eles estão tranquilos. Caso contrário, a gente fica o tempo todo preocupado se eles estão doentes, se eles vão ter alguma coisa, se eles vão perder, mas dificilmente preocupamos com a alma deles.
Será que nós vamos entender que a riqueza maior da nossa vida é Cristo? Será que nós vamos entender que melhor não ter nada neste mundo, ter tudo com Jesus? Será que nós vamos entender que o melhor, o homem e a mulher mais rica da face da terra é aquele que tem Jesus e não aquele que tem o que o mundo dá? Será que nós vamos entender que o melhor plano de saúde, gratuito em certo sentido, porque custou o sangue de Cristo, que nós temos, é o plano de saúde das nossas almas que vão levar a gente para a eternidade? Será que nossas esperanças não estão voltadas para as coisas que o mundo dá, quando nós deveríamos olhar para aquilo que Deus dá? Então eu pergunto, até que ponto nós estamos convencidos? Até que ponto o Espírito Santo nos convenceu? Até que ponto nos arrependemos nós mesmos da vida do pecado? Até que ponto estamos revestidos da justiça de Cristo? Até que ponto, quando isso acontece, você olha e fala: sim, é triste ver meu familiar passando problemas, seja eles físicos, seja eles monetários, seja eles relacionais, seja eles de qualquer forma, vivendo vidas distorcidas. É triste, mas mais triste ainda é ver parentes que não estão doentes fisicamente, que não estão com problemas financeiros, que estão gozando do melhor deste mundo, mas suas almas estão doentes. Porque eles estão vivendo a temporalidade deste mundo e vão viver a eternidade não no céu. Nós devíamos temer isso. Hoje, a igreja, na sua grande maioria, não está temendo e tremendo diante da palavra de Deus, diante do Evangelho, diante do juízo. Pessoas ficam preocupadas com os terremotos, com as pandemias, com as epidemias, com as confusões, com as guerras. Pastor, é o fim do mundo. Pastor, está chegando o último tempo. Mas elas estão preocupadas não em saber se vão para o céu ou para o inferno, elas estão preocupadas em aquilo que elas vão perder aqui na terra. Que jamais se foram convencidas do pecado e da justiça. É um pecado das nossas vidas não atentarmos para aqueles cujas almas estão doentes, separadas de Deus, mortas. Esse é o nosso pecado. O nosso pecado é não entendermos isso. O nosso pecado é exatamente vivermos como se aqui fosse a eternidade. Depois a gente pensa. Nosso pecado não é andarmos não olhando na perspectiva de que Deus nos garantiu um lugar. Jesus falou: eu vou para junto do Pai e vou preparar-vos lugar. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, que eu acabei de falar, por que ele dizia essas leves e momentâneas tribulações? Paulo sofreu demais. Paulo sofreu pelo chicote, pelas chibatadas, varadas de todos os tipos. Ele sofreu naufrágios, ele foi preso de todas as formas, ele foi acorrentado, ele foi maltratado. Coisas terríveis aconteceu com ele, e mesmo assim ele dizia essas leves e momentâneas. Leves como? Nós, por muito menos, questionamos Deus, mas por muito menos. Por que Paulo considerava leve o que não era leve? E momentâneo o que parecia sofrimento eterno? Porque a perspectiva dele era do futuro. Ele diz: tudo isso aqui vai passar rápido, mas o meu lugar na eternidade está garantido, e lá não vai haver choro, sofrimento, morte, nada disso.
Se nós vivermos assim, tudo que nós passarmos aqui se tornará, ainda que de maneira difícil, dolorosa, mas mais leve e mais momentâneo do que a gente imagina. Ah, pastor, mas eu falar disso, eu queria vir para uma igreja, ouvir que Deus vai me curar, que Deus vai solucionar o meu problema, que Deus vai aliviar a minha carga. Não há nada de mais alívio e refrigério do que saber disso. Porque a melhor forma de olhar o que eu estou passando hoje é pela perspectiva do amanhã, ou seja, quem eu sou em Cristo, para onde eu estou indo e o que me espera lá. Se todos olhassem assim, viveriam melhor. Nós acabamos de dizer, buscar em primeiro lugar o meu reino e justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A gente busca todas essas coisas e leva a justiça e o reino de Deus como parte secundária para depois. Essa é a parte primária, prioritária de cada um de nós. Se o Espírito não te convence isso, você tem o Espírito? Você está cheio do Espírito? Se você precisa ser convencido a obedecer a palavra de Deus, você tem o Espírito. Se você precisa ser convencido de que você precisa ser revestido da justiça de Cristo e não da sua justiça própria, você tem o Espírito. Faça um autoexame. Ah, pastor, mas as pessoas do mundo são difíceis, são pecadores, aqueles que não têm Cristo, não adianta. Como não? Paulo disse, dos pecadores eu sou o pior. E olha onde ele foi parar. Se Paulo foi transformado, qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode. Você está convencido pelo Espírito Santo de que qualquer pessoa pode ser transformada? De que a graça de Deus, quando é dirigida a alguém, é irresistível? E de que a sua oração deve ser muito mais pautada na saúde da alma das pessoas do que propriamente naquilo que ela está atravessando neste mundo. Quando vimos a história do Miguel, às vezes a gente fica tão enganado, porque ele tem um sonho de que o homem mais rico do vale iria morrer, ele um pobre capataz de fazenda, crente, dedicado, mas tinha o dono da fazenda, o homem mais rico daquele vale. E ele foi dizer para aquele homem, se prepara, porque eu tive esse sonho. E o homem acreditou nele, por quê? Porque ele era um crente, ele orava, ele tinha intimidade com Deus. E ficou esperando a morte. Falou, agora chamou tudo quanto é médico, chamou tudo, preparou tudo para solucionar o problema. Mas não teve nada com ele. O homem mais rico era o Miguel. Você se sente rico? Ou você fica sempre olhando pelos ricos do mundo, achando que esses são ricos? Aqueles que compram coisas, aqueles que têm os melhores planos de saúde, aqueles que viajam pelo mundo inteiro, aqueles que vivem colocando na internet, está cheio de crentes colocando, né, as viagens, as conquistas, as realizações. É desses que você acha rico? É desses que você quer participar e sentar? Quantos são os Miguéis que você gostaria de sentar do lado e usufruir da sua riqueza? Então, encha-se do Espírito Santo. É Ele que convence. Peça ao Espírito Santo para trazer saúde para aqueles que não estão, tirar a incredulidade daquelas pessoas, porque Jesus disse, eu vou, e eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não posso enviar. Mas quando o Consolador, e veja que o Consolador não veio para consolar a dor que você está passando, não veio para consolar simplesmente, fica assim, não, isso aqui vai passar, não vou melhorar a sua vida. Ele veio para consolar a sua dor, dizendo, te convencendo do pecado,
da justiça e do juízo, te dando. Abandona o teu pecado, dependendo do que você está sofrendo. Busca a justiça de Cristo. Veste-se de Cristo. Porque isso aqui, por pior que seja, é temporário. Mas a eternidade, Deus está lá, te esperando. Lembre-se que para ir para o céu você não escolhe. É Deus que te escolhe. Mas para ir para o inferno, é você que escolhe. Então, tudo que me ouve, entenda, eu não escolho para ir para o céu, eu sou escolhido por Deus. Mas para o inferno, é eu que escolho com as minhas próprias mãos. Em nome de Jesus, ore para que o Espírito te convença do pecado, da justiça e do juízo. E ore para que o Espírito convença os outros. Ore para que o Espírito venha a você. Caso contrário, você não tem o ingresso que você acha que tem para o céu. Você não tem. Aquele que não abandonou o pecado e não se vestiu de justiça tem o destino já traçado. Amém? Em nome de Jesus. Ouça isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça e se arrependa. Ouça e busque. Deixe para amanhã. O grande problema das pessoas é a procrastinação. Mas com que Faraó, quando estava lá, aquela pragas das rãs para todo lado, e ele pediu a Moisés para pedir a Deus, Deus de Moisés, para que parasse aqui. E Moisés disse: para quando? E ele disse: amanhã. Lembre-se que você poderá não ter amanhã. E quando você deixa para amanhã, você não arrisca só a sua vida, mas a vida de todos que te cercam. Amém? Vamos ficar de pé.